Beleza, turma? Aqui quem fala é o coach. Hoje eu venho trazer para vocês um educativo para desenvolver a alavanca, essa posição do apoio, essa fase inicial da braçada de crawl. É um educativo que eu gosto bastante, que sempre eu gosto de aplicar com os meus atletas. Ele vai dar consciência de desenvolver essa fase inicial, a conseguir compreender melhor a profundidade do cotovelo, a manutenção dele numa profundidade legal, afundar a mão orientando os dedos para o fundo. Isso tudo eu considero importante na de crawl, independente se é velocista ou fundista, embora as braçadas dos nadadores de 50, né, velocidade 50 e 100, eles tendem a levar mais um tipo de braçada diferenciado, sem estar com o cotovelo tão alto. Já os nadadores que nadam 100, 200, eles tendem a ter esse cotovelo um pouco mais alto. Tá? De 200 para cima, a maioria que tem resultado expressivo consegue manter esse cotovelo alto. O Sun Yang aqui é um atleta chinês que tem um, um excelente desempenho nas provas de 200 e 400. A gente tem o recordista mundial, o alemão, né, o atual recordista mundial, Paul Biedermann, que também nada com cotovelo alto. O próprio Jan Thorp, né, na época, tinha esse cotovelo bem alto, essa alavanca muito bem executada. Então, a maioria dos nadadores de 200, né, consegue ter esse cotovelo alto. A atual Kate Ledeck também consegue desenvolver bem essa braçada. Então, é um trabalho de educativo que eu considero bem importante para desenvolver a percepção do nadador para esse ponto de manter o cotovelo alto. Beleza? Antes de começar a falar sobre o educativo, eu queria voltar aqui nesse trabalho que eu até fiz uma postagem na semana passada, onde eu fiz uma pergunta aí para minha audiência, perguntando se esse educativo, né, se esse exercício seria válido, o que vocês achavam. E a minha resposta é a seguinte, né? É um exercício que tem a sua validade para o trabalho de força, mas eu considero um exercício que de especificidade aqui, só a piscina. Só o fato dele estar na piscina e conseguir sair mais rápido para o nado. Basicamente isso. Eu vou explicar o porquê aqui, nesse próximo quadro, beleza? Então, basicamente, essa é a análise que eu faço. Aqui a gente tem o Sun Yang, né? O atleta que eu mostrei no começo do vídeo, né? Aqui a gente mostra, né, que o deslocamento de água que a mão e o antebraço consegue deslocar para trás, a massa de água ela é empurrada para essa direção, no intuito do atleta se deslocar para frente. Aqui ele está deslocando para cima. Olha a posição angular aqui. Olha a posição angular aqui. Aqui é próximo de 90 para ele, que é um atleta que consegue fazer isso com muita qualidade, mas a maioria tem um ângulo ainda maior, tá? Aqui, ó, você tem um ângulo extremamente menor na fase. O atleta ele se desloca para cima, ele consegue se impulsionar para cima em uma angulação que não tem nenhuma especificidade com o nado. E a questão da especificidade é uma questão fundamental no treinamento. É uma questão de. O ideal é você manter o mais específico possível o exercício para conseguir recrutar as fibras musculares que você recrutaria dentro d'água. Para você ter uma transferência da parte fora da água para a parte dentro da água. Essa é a questão da especificidade. É por isso que uma pessoa que vive em academia, que é forte, que pega muito peso, não necessariamente vai ser um cara que vai
conseguir deslocar uma massa de água com bastante qualidade, tá? Quando a gente se trata de treinamento de natação, a gente tem que trabalhar com especificidade. Não que esse trabalho seja errado, né? Eu não sei qual foi o intuito e tal. Assim como eu vejo muita gente fazer aquele trabalho com bola, a medicine ball, arremessando ela para o chão e antes de fazer um tiro, eu acho um trabalho bem legal. Porém, é importante você manter a mecânica da braçada, né? É bem comum eu ver o pessoal fazendo aquelas arremessos de medicine ball com o cotovelo assim, ó, com o cotovelo junto do corpo e com bastante flexão. O ideal é você manter a posição do nado. Então, tem exercícios que conseguem ter essa forma de ativação muscular que seja semelhante ao nado, tá? E esse trabalho aqui eu não considero semelhante, beleza? Por isso que eu quis trazer aqui, só para ter uma resposta para o post que eu fiz semana passada, beleza? Bom, o educativo que eu quero trazer para vocês é esse, é o educativo da alavanca. Eu costumo passar esse exercício para os meus atletas, né, para desenvolver esse trabalho. É um exercício onde você começa a fazer a fase inicial, a pegada. O ideal é manter esse cotovelo o mais fixo possível. Os braços sempre no prolongamento do ombro, né? A parte inicial, né? O importante seria sempre ele conseguir se manter esse braço mais estendido, certo? E não com essa flexão. E a partir desse ponto, ele fazer essa pegada inicial, tentar não movimentar tanto o cotovelo, orientar os dedos para baixo, como ele está orientando, ó, tá para baixo, a gente consegue enxergar isso. E chegou na fase perpendicular, não precisa continuar o movimento. Dá uma parada, essa pausa é importante, eu costumo falar que essa pausa pode ser de até 5 segundos, para você conseguir realmente, para o seu cérebro realmente perceber a posição que se encontra. Então, fazer esse trabalho de forma muito rápida não dá percepção para o atleta de saber aonde é que está a mão, onde está o cotovelo. Ele precisa conseguir perceber isso dentro d'água. Tá? O trabalho de perna é importante para manter o corpo alto na água. Eu gosto de trabalhar esse exercício com o uso de snorkel. Tá? O snorkel eu acho importante para evitar que ele olhe para frente para respirar e o quadril afunde, perca a posição. Então, o foco basicamente aqui de deslocamento é na perna. Ele vai se deslocar basicamente na perna. Basicamente não, ele se desloca totalmente na perna. Essa fase inicial ela não é propulsiva. Tá? Ele vai trabalhar essa fase sem tentar se deslocar para frente com o braço. É só para trabalhar essa propriocepção. É um exercício que eu gosto bastante. A gente tem a vista lateral do exercício, tá? Aqui a gente vai conseguir enxergar se o atleta realmente está chegando na perpendicular, né? É bem comum os atletas, quando começam a praticar essa atividade, esse educativo, eles passarem a mão aqui, ó. Vim parar com o antebraço para cá. A ideia é sempre buscar a mão e o antebraço vir até aqui, ó. Né, a perpendicular. Alguns tendem a orientar o antebraço e a mão para dentro, tá? Outros conseguem até fazer o antebraço e a mão apontando inteiramente para o fundo, como a gente vai ver no vídeo a seguir da ex-nadadora norte-americana fazendo esse exercício. É bem legal entender que ele ainda movimenta um pouco o cotovelo. O ideal é tudo isso aqui acontecer antes da linha da cabeça. O que seria isso? Deixa eu dar uma pausa aqui. A linha da cabeça está aqui, ó. O ideal seria o cotovelo não passar essa linha. A ideia é ele se manter fixo aqui e só afundar a mão e o antebraço. Deslocando a mão e o antebraço
para baixo e para trás, tá? Essa é a ideia desse educativo. A cabeça sempre muito bem posicionada, olhando para o chão. Essa pausa é sempre importante, como eu disse. Beleza? Bom, aqui a gente consegue enxergar melhor essa parte embaixo d'água, esse educativo, tá? Aqui a gente tem a atleta, a ex-atleta norte-americana, né, a Chloe, e aqui a gente enxerga ela conseguindo fazer esse exercício, como eu falei, entendeu? Ó, trabalho de pernas, ela vem até a perpendicular, ó, o cotovelo, tá aqui, ó. Ela não passa disso. O que eu falei que é comum acontecer quando o atleta começa a fazer esse educativo, é não ter a percepção de parar justamente na perpendicular. Eles tendem a fazer isso aqui, ó. Eles param assim, com a palma da mão orientada para cima. Então é um erro bem comum quando se inicia esse educativo. Ou também o erro também ainda mais comum, que é o de trazer o cotovelo junto para trás. Então o cotovelo vem até aqui mais ou menos, e aí a pessoa perde um pouco o intuito, que é a fase inicial, a pegada, né? E aí vira mais um trabalho propulsivo. A ideia é só parar na perpendicular. Aqui a gente enxerga a mão e o antebraço extremamente alinhado, muito bem alinhado. Isso é importante nesse educativo, certo? Cabeça o tempo todo olhando para baixo, tá? O tempo todo olhando para o chão. Aqui a gente enxerga a perpendicular perfeita, ó. Ela tem um pouco de trabalho para dentro, ó, tá? Alguns tendem a ter isso ainda mais para dentro, tá? O ideal seria não trazer tanto para dentro nesse trabalho. O ideal seria manter como ela, tá? O Sun Yang, por exemplo, ele consegue manter isso aqui, ó, para baixo, literalmente. Mas aí é uma questão individual dele, tá? Ninguém precisa nadar igual a ninguém. Existe a questão da individualidade. Então, cada técnico aí vai sentar com o seu atleta e vai ver qual seria a melhor posição, certo? E desenvolver esse trabalho. Esse é um educativo simples, tá? Não é difícil. Ela não está usando snorkel, mas eu sempre gosto de trabalhar snorkel até para quem está começando a aprender esse trabalho, para tirar a preocupação com a respiração, certo? E o que eu gosto de sempre dizer para os meus atletas é para eles imaginarem um cubo, né? Um cubo, e eles vão apoiar nesse cubo, tá vendo? E vão deslocar esse cubo para trás, né? No nado, né? Nesse educativo não tem o deslocamento, mas eu sempre falo isso para eles. Imaginem um cubo. A fase inicial da braçada, o cotovelo ele está apoiado nesse cubo, então ele não tem como se mexer para trás. O que acontece é a mão e o antebraço eles se deslocam para empurrar essa massa de água até chegar nesse ponto, tá? Nessa fase aqui, até chegar aqui, na fase inicial, que a mão está aqui estendida, até esse ponto aqui, existe propulsão? Claro que existe, né? Inclusive, é pequena, mas existe. Inclusive, alguns atletas tendem até a fazer a flexão do punho, né? Para já conseguir pressão na mão desde o começo. Então, isso acontece. Porém, a fase realmente propulsiva é essa fase aqui, que ele começa a empurrar. Que ele começa a empurrar e depois que ele começa a estender o cotovelo, né? E essa aqui seria a fase de tração e essa seria a fase de empurre. É um educativo que eu gosto bastante, turma. Não vou me estender muito. É um educativo simples. Ele tem que ser trabalhado com a pessoa, com o atleta descansado. A pessoa precisa pensar nesse educativo, ela precisa pensar, precisa parar. Tá vendo como ela para? Ela para uns 2 segundos mais ou menos e retorna. Esse retorno é importante também se atentar como ele acontece, tá? A atleta, depois que ela começa a retornar, ó, vamos ver aqui, ó, palma da mão para trás, como a gente pode ver. Quando ela começa a retornar, ela volta a palma da mão para dentro e devolve furando a água para diminuir essa resistência, beleza? Para você evitar o arrasto. Então, é um educativo que tem todos os seus detalhes.
Parece simples, mas é muito difícil conseguir manter o cotovelo estático, tá? E o que vai variar de atleta para atleta também é a profundidade do cotovelo, tá? Como eu falei, o Sun Yang, né, o que eu expliquei no começo, ele consegue manter esse cotovelo muito fixo lá em cima. Eu tenho atletas na equipe Master, por exemplo, que se eu manter o cotovelo dele aqui, ó, como ela faz, eu vou machucar muito o meu ombro. Porque eu tenho atletas que têm muita dor, muitas dores de ombro. Então, o que que eu aconselho para eles? Comecem mais baixo. O cotovelo, ao invés de ficar lá em cima, ele fica mais baixo. Mas a ideia seria, vai ser a mesma. Imaginar o cubo, apoiar o cotovelo nesse cubo e trazer a mão e antebraço para baixo. O que vai diferenciar é essa profundidade, né? Então eu costumo ver com cada um o que, que eles conseguem fazer. Muitos sentem dor no ombro, então eu nem passo esse trabalho para eles. Eu começo com o trabalho mais baixo, com a mão um pouco mais baixa, para eles sentirem essa formação da alavanca. Beleza? É isso aí, turma. É o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado desse educativo. Espero que pratiquem bastante. E qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo, pode entrar em contato comigo. Terei o maior prazer em ajudá-los. Beleza? Grande abraço e até a próxima.